Olá a todos, bem-vindos a mais um Escolhe Portugal, comigo, Tim Vieira. Hoje vamos estar aqui com uma senhora espetacular, como já podem ver, já está no ecrã, nem ficamos à espera para trazer ela, já está lá, a Alexandra Quadros. A Alexandra Quadros é licenciada em Psychology, eu nunca consigo dizer isso em português, desculpa, mas Psicologia, ok? Mas assume-se como escritora, ok? Muito mais interessante hoje, very good. Depois ela é muito boa a contar histórias e já conta histórias há 30 anos, de várias formas, desde histórias pequenas até romances. E a grande visão que ela tem é que essas histórias ajudam as marcas, as estratégias das marcas, anúncios, conteúdos para o digital, artigos, etc. Okay? Foi diretora criativa de uma das maiores agências de publicidade, muito fixe, eu gosto sempre de ter pessoas criativas e falar. Então, hoje estou à espera de aqui uma boa conversa. Criou a sua própria empresa de comunicação. Teve agora uma empresa que também fundou em 2016, que agora também vai falar um bocadinho, durante a Covid teve a pensar para onde é que vai ir, e eu acho que temos aqui uma nova pós-corona, Alexandra Quadros. Então, também interessante. E depois tem uma loja no LC's Factory, criou um site onde as obras podem ser compradas de artistas e basicamente ajuda a democratizar a arte. Okay? Então, dar arte a todos, e eu acho que todos ficam mais ricos por terem um bocado de arte na vida. Então, muito obrigado pelo trabalho que anda a fazer aí, Alexandra. E vamos falar um bocadinho. E se calhar, para falar um bocadinho, começávamos consigo, 1 minuto para o seu lado, explicar um bocadinho da Alexandra e depois avançamos daí. Já explicou grande parte, não é? Falta dizer que eu sou, enquanto de português e mãe espanhola, portanto sou um grande mix aqui dentro, porque a minha bisavó paterna era da Índia, o meu pai é português, mas a minha mãe é espanhola. Portanto, eu tenho um lado completamente espanhol, tenho um lado português, mas com Síria, como eu costumo dizer na minha bio, e depois irmãos nascidos em Angola. Ainda no outro dia conversava consigo, Tim, e dizia que eu fui a quatro que não nasceu em África e tenho... é o meu preferido. Além de tudo isso que o Tim explicou, natural, eu sou uma viajante inveterada, adoro viajar, são as coisas que eu mais gosto, e um dos grandes prazeres da viagem é precisamente conhecer as pessoas e desfrutar das histórias e das pessoas. Para mim não existem países sem pessoas, não acho piada nenhuma só ir ver os monumentos e essas coisas, tenho que falar com as pessoas, gosto de falar com as pessoas. De resto, sou mãe de 2 rapazes, very proud, acho que são as minhas obras mais. Tenho um rapaz de 24 anos, fez 24 anos há 3 dias, e que é astronauta, está na Holanda a estudar para ir para Marte, ele para Marte. E tenho outro rapaz... É astronauta, é isso que disse, é? Sim, astronauta. Uau, muito fixe. Ele é na SpaceX, óbvio. Ele quer trabalhar na SpaceX com o Elon Musk. Pronto, é o grande... E ele deixar, certeza. Boa, boa. Certeza. Basicamente... Olha, Alexandra, a sua conexão está a cortar um bocado, não sei se consegue ter... Então, como viram, estávamos a ter aqui uns problemas técnicos aqui com a Alexandra, mas já está de volta e temos agora uma imagem nova por trás, então muito fixe. E se ir abaixo outra vez, vamos ver qual vai ser a terceira imagem. Vamos ter muito, muito bom, Alexandra. Então, a gente estávamos ali a ouvir que a Alexandra é uma pessoa inquieta, que a família já sabe e que nunca para. Então, durante a Covid, como é que conseguiu estar parada? E se estar parada foi boa para pensar um bocado no futuro novo que se calhar ia ter? Fala aí um bocadinho nisso, como é que foi? Eu acho que tivemos todos parados, não é? Tivemos todos parados, mas o facto de estarmos parados fisicamente não significa que estejamos parados de cabeça ou que isso não nos dê a oportunidade para refletir, e foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja,
tive muito espaço, tenho a sorte de ter uma casa linda, com um bom jardim, e estávamos confinados, mas não estávamos confinados no pensamento nem na criatividade. Eu acho que este ano é um ano muito difícil para muitas pessoas e eu acho que nós somos privilegiados em muitas coisas, e por isso é mais fácil falar, mas de qualquer forma acho que é um ano que oferece oportunidades gigantes para repensar o que é que nós queremos da vida, como é que nós queremos viver, a forma como estávamos a viver, as coisas que escolhíamos para viver. E foi muito isso que eu fiz. Eu sou muito inquieta, mas gosto muito também de estar sozinha e de refletir, e foi muito isso que eu fiz, e acho que é este ano oferece essa enorme oportunidade, por mal que seja, oferece-nos essa grande oportunidade. Exato. Eu concordo com o Alexandre, eu acho que é um ano muito duro e se calhar é um ano que ainda vai ficar pior e se calhar ainda temos mais um aninho à frente que antes das coisas ficarem melhores ainda vamos ter que aguentar e lutar mais tempo. Agora a Alexandra está mesmo no chão, também basicamente no ground level com muitos artistas e sabe o que eles estão a passar e tudo isso. Como é que o nosso lado da cultura, como é que está a correr esse lado que a Alexandra está a ver em primeira mão? Não é? A gente já está sempre habituado a ouvir que os artistas vivem e morrem pobres, depois é que fazem o dinheiro, mas eu acho que a gente, como pessoas do mundo e pessoas que agora estamos a pensar como é que vamos fazer o futuro, essas coisas vão ter que mudar. Como é que vê isso também para as pessoas na nossa cultura? Eu acho que há várias áreas da cultura, Tim. Eu acho que há uma área que está a sofrer verdadeiramente, que não é tanto a minha, não é? Mas que o Tim também conhece bem, que é a área dos eventos, porque aí é de facto muito difícil, ou seja, as pessoas que vivem de fazer eventos como festivais de música, concertos, é difícil, mas mesmo assim estamos a vê-los a dar a volta e a conseguir retomar um certo ritmo, que obviamente não é o que era antigamente, mas a retomar. Na área da arte propriamente dita, ou se quiser das artes plásticas, das artes mais figurativas, e para mim isto engloba muitas artes, como o Timo também sabe, ou seja, não é só a pintura e a ilustração, mas também a fotografia, a digital art, todas essas coisas. Os artistas hoje em dia já não são os mesmos que antigamente nasciam pobres e morriam pobres. Os artistas hoje em dia têm uma grande elasticidade, já se sabem comunicar muito melhor do que sabiam antigamente, já perderam um bocadinho, e ainda bem, um bocadinho aquela arrogância de eu sou artista, não posso fazer mais nada, e portanto já há muitos artistas a fazer comissões, trabalhos comissionados para marcas e a desenvolver o seu trabalho nesse sentido. Obviamente que é um ano muito difícil, porque, por exemplo, só pensando no que é o street art, todos os festivais de street art foram cancelados, porque são festivais que envolvem grandes aglomerações de pessoas e que envolvem toda uma logística que não é possível fazer. Mas não foi aí que as coisas só sofreram. As grandes feiras de arte do mundo, Art Basel, Moniker, todas as feiras cancelaram e tiveram que se reinventar. Como é que se reinventaram? Fazendo feiras digitais, e toda a gente diz, mas nada substitui. É verdade, nada substitui, mas é uma forma de nos reinventarmos e tem que ser. Exato. E tem que ser. E por outro lado, dizem os números, e basta ver o Art Report que o Art Basel fez deste ano, que é uma coisa muito interessante para quem gosta de números e quem gosta de arte ao mesmo tempo. Fala-se de uma digital renaissance da arte, que é muito interessante. É muito interessante porquê? Porque os grandes curadores, os grandes compradores, os grandes compradores de arte vivem nos 4 cantos do mundo. Já estavam muito habituados a comprar arte à distância. Chegavam-lhes PDFs com obras lindas, dimensões, e eles compravam. O que esta pandemia fez foi facilitar ainda mais essa compra, porque de repente, e eu ouvi entrevistas com vários, porque de repente eles podiam ir às feiras digitais, não ficavam sempre pelos mesmos stands das galerias amigas, conheciam novos artistas e compraram
novas obras de arte, de novos talentos. Portanto, mais uma vez, eu acho que sim, a arte sofreu, continua a sofrer, toda a gente esperava que no final deste ano as coisas já estivessem melhores, não estão, e é um ponto de interrogação quando é que vamos voltar a ter feiras de arte outra vez. Mas já se começam a pensar em modelos híbridos e isso é muito interessante. Ok. E Portugal, a falar no lado da arte, obviamente a gente somos um país pequeno, mas temos o nosso nicho, temos a nossa importância no mundo da arte. Como é que está aí? Nós temos uma riqueza artística que suplanta muito a dimensão do país, muito. Temos de norte a sul artistas absolutamente extraordinários. O que é que acontece? Aqueles que têm projeção mundial, de facto não são muitos. Temos a Joana Vasconcelos, o Alexandre Farto, a.k.a. Vils, a Paula Rego e alguns outros. Mas lá está, o facto de nós sermos um país pequeno também muitas vezes nos limita mais no sentido da projeção e da comunicação. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que nós temos uma riqueza artística em todas as áreas, fotografia, ilustração, pintura, arte digital e muitas vezes os artistas que têm projeção nós nem os conhecemos nem os valorizamos. Eu vou-lhe dar um exemplo de uns artistas com quem eu trabalho muito frequentemente, porque além de serem uns artistas incríveis, são muito profissionais, que isso é uma coisa que às vezes falha nos artistas, é o profissionalismo, é dizer o delivery tem que ser feito neste dia porque há uma exposição a acontecer e a coisa acontece. Mas, por exemplo, estes artistas com quem eu trabalho, que se chamam Falcão Lucas, que são digital artists, eu descobri-os por acaso no Instagram, porque eles fazem uns GIFs animados e umas coisas com realidade aumentada absolutamente incríveis. Eu achava que eles não eram portugueses, eles são portuguesíssimos, vivem na Ericeira e quando eu os conheci, eles trabalhavam, peço desculpa, faziam imensas coisas, fazem imensos projetos de arte para marcas como a Columbia Records, a Republic Records, coisas enormes nos Estados Unidos que têm a ver sobretudo com a indústria discográfica, já fizeram GIFs animados para bandas de música como os Maroon 5 e ninguém sabia deles, ninguém os conhecia. E eles, a primeira obra física mesmo que fizeram foi para o Mercarte, com realidade aumentada, isto foi em 2018, o time era incrível ver as pessoas chegarem ao nosso contentor e cada vez que apontava o telemóvel para a obra, que era uma obra gigante e fantástica, mas cada vez que as pessoas apontavam o telemóvel e a app de realidade aumentada começava a funcionar e a obra ganhava vida, nós fazíamos apostas, quem estava a ver, as pessoas, fazíamos apostas do tempo que ia demorar até o uau aparecer. Então, são obras com um coeficiente uau incrível, incrível. E não eram conhecidos. E ninguém lhes dava valor. Porque nós temos um país maravilhoso, mas às vezes damos pouco valor aos nossos talentos. Estamos sempre à procura lá fora e eu estou completamente à vontade para dizer isto, até porque eu sou, como já lhe disse, metade de uma data de nacionalidades, mas muito portuguesa também. E às vezes eu acho que o problema grande em Portugal é esse, são dois, é a inveja e a dificuldade que nós temos de valorizar o que é nosso. E o que a Alexandra está a dizer, acontece em tanta coisa, também na fashion, não é? Em tudo a gente está sempre a passar isso. E é assim, eu acho que a gente no futebol, até com os problemas todos que passam, a gente conseguimos exportar jogadores para todas, Manchester City, Manchester United, Juventus, para o Madrid, para o Barcelona, para todos os sítios a gente conseguimos pôr jogadores. Não é, se calhar, já que esses estão a ter sucesso, não temos que, se calhar, começar a pensar numa estratégia nova também de mandar os nossos artistas lá para fora e serem notados e, se calhar, até usar o futebol, usar todas as ferramentas que a gente temos e, se calhar, temos o Bernardo Silva a falar sobre um artista, a dizer que ele acabou de comprar uma arte, o Ronaldo acabou de comprar uma arte de um artista português e tem 100 milhões de visualizações
no Instagram dele, e termos a ter, as pessoas que estão a ter sucesso, como a Sara Sampaio na fashion também, a dizer, olha, eu sou fã desse artista. Começamos a misturar mais e não vemos, se calhar, só num ecossistema de começar a ver um ecossistema Portugal, ajudar Portugal, não ter as invejas que estava aí a falar, e crescer isso. Como acha que artistas e isso iam estar abertos a esse tipo de ideia? Como é que vê isso? Porque temos que fazer alguma coisa, não é? Porque, como disse, somos pequeninos, mas somos bons e temos que dizer ao mundo que somos bons, não é? Exatamente. Eu concordo absolutamente consigo, Tim. Aliás, o nosso conceito de democratização da arte tem a ver com isso, que é, eu não acredito, acho uma estupidez, e sei que provavelmente vou ser excomungada, mas já fui várias vezes, portanto tanto me faz. Eu não acredito nesta coisa tão portuguesa das quintas. Não é? Há a quinta do futebol, há a quinta da arte que rejeita completamente não sei o quê, há a quinta do jornalismo, há a quinta da literatura, e eu concordo absolutamente consigo, é assim, nós devíamos era misturar as quintas todas, e as quintas servirem para promover, no fundo, o país inteiro. Por isso é que o seu programa também é tão interessante, o título Escolhe Portugal. E nisso eu tenho o exemplo aqui ao lado dos meus hermanos espanhóis, que são exatamente o oposto. Ou seja, eles dentro de casa andam todos à batatada, à pancada, mas quando se trata de vender Espanha para fora, meus amigos, Espanha única e una, e somos maravilhosos. E nós ainda temos muito essa dificuldade de, se eu sou arte, eu não procuro a ajuda do futebol. Em 2017 eu fiz uma maluquice muito grande, que foi, contactei a pessoa que na altura era agente do Cristiano Ronaldo e disse-lhe que gostava muito que o Ronaldo viesse conhecer o mercado. Ele não veio, mas eu fiz questão de lhe oferecer uma coleção inteira dos nossos fine art prints, porque para mim fazia todo o sentido. Eu sei que provavelmente os jogadores de futebol não está propriamente na sua lista de prioridades a arte, mas até do ponto de vista de investimento é uma coisa muito interessante. E é muito engraçado porque a agente dos artistas, a Bárbara, como é que ela se chama? Bárbara, não me lembro. A agente do Cristiano achou imensa piada à iniciativa, acolheu a ideia com imensa boa vontade, depois a coisa não se ingrou, mas não interessa, isto para lhe dizer que nós temos que tentar Eu acho que esta Covid mostrou que não temos agora o luxo de pensar em pequenino, temos que pensar maior, temos que pensar lá para fora e temos que ajudar uns aos outros a crescer, porque quando um de nós está a sofrer, não tem dinheiro para gastar no produto do outro. E eu acho que é isso que a gente tem que ver aqui com o Escolhe Portugal, é mais importante só que tem que ser de todos. A falar nisto, a storytelling que eu estou aqui a dizer, então eu sei que a Alexandra é uma grande storyteller. As marcas, o que é falta das nossas marcas portuguesas para a gente ter melhores marcas portuguesas? É o storytelling, porque quando a gente sentamos e ouvimos as histórias delas, elas têm grandes histórias. Às vezes não ouvimos as histórias. O que está a faltar aqui com as nossas marcas? Agora eu vou ser outra vez muito controversa, mas eu vou dizer, o time também já me conhece um bocadinho para saber que eu não tenho papas na língua. Eu acho que há duas coisas. Acho que há o storytelling, de facto, e há uma coisa que nós temos que trabalhar muito em Portugal, que é o orgulho nacional. O orgulho. E que não é só quando o Cristiano Ronaldo marca um golo. Nós temos marcas de roupa absolutamente extraordinárias, portuguesas. E depois, se o time quiser, eu até lhe dou o nome de algumas, porque vale a pena, com uma qualidade e um design incrível, e que muitas vezes desistem do caminho porque não têm como vender, não têm, e às vezes não é só uma questão de investimento, de ter alguém que invista, é ter pessoas que comprem. Sim, é muito bonito eu criar uma marca, mas se as pessoas não comprarem, ela não existe, certo? E nós devíamos fazer um esforço eu faço esse esforço, por consumir coisas portuguesas e cada vez mais produtos feitos no nosso país. E as pessoas dizem, pois, mas as marcas portuguesas são mais caras. Pois são, porque são
em número limitado, têm um design mais exclusivo, vão à procura de tecidos bons. Como é que se podem fazer marcas baratas dessa forma? Não se pode. Mas eu acho que há aqui uma questão de base, e é engraçado que isto também tem a ver com outra conversa que tivemos, o time e eu, no outro dia. Há aqui uma questão de base que é trabalhar o orgulho. O orgulho, em termos orgulho naquilo que nós fazemos e nós produzimos. Que é uma coisa que as novas gerações já têm muito mais. Eu vejo o meu filho mais velho, vejo os amigos dele, já têm muito mais orgulho nas coisas portuguesas. Mas isso é uma coisa a trabalhar, é urgente trabalhar isso, urgente. E agora, a passar este tempo aqui, como é que está a ver o futuro, ou como é que vê o governo? Agora temos com vários planos do que vamos fazer. Como é que vê o lado da cultura? Não é? Um país que não tem cultura é pobre. A gente todos queremos ser ricos, então para ser ricos vamos ter que ter cultura. Como é que vê essa parte? Como é que vê o governo a trabalhar a cultura e o que acha que podia ser feito? E nem grande estratégia, mas coisas pequenas que podiam ser feitas que iam melhorar logo a vida para as nossas pessoas envolvidas na cultura. Eu acho que a primeira questão de todas era facilitar o acesso às instituições. O que é que eu quero dizer com isto? É de uma dificuldade extrema, por exemplo, fazer qualquer coisa com a Câmara de Lisboa, iniciativas culturais, para quem não tem os conhecimentos certos, é de uma dificuldade extrema lá chegar, são meses. E eu peço imensa desculpa, porque eu adoro a minha cidade, adoro Lisboa, acho que a Câmara tem feito coisas muito boas em muita coisa. Mas no que toca a apoios para a cultura, para se criarem coisas diferentes, é de uma dificuldade extrema. Ótimo, eu já vivi uma situação que foi ter uma reunião e peço desculpa aos senhores da Câmara, mas isto é verdade, ter uma reunião em março, porque eu queria pôr o meu contentor do Mercarte no Chiado, tive a reunião em março, responderam-me em setembro. Quando eu tinha que pôr o contentor em outubro, portanto, evidentemente eu já estava no plano Z, aquele plano já não se tinha passado, e responderam-me em setembro para dizer que talvez não, que nesse ano não poderia ser, se calhar que para o ano seguinte. Isto é impensável. Eu percebo que se calhar há outras prioridades, mas como o time diz, a cultura é aquilo, para já a cultura é aquilo que nos traz beleza, é aquilo que traz, seja da forma que for. Portanto, é uma coisa essencial nas nossas vidas. E o contacto com as instituições, com os senhores que governam, com os senhores que podem ajudar, e às vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de apoio, são espaços, é facilitar o acesso. Isso é fundamental, porque sem as instituições é difícil. Mas é isso, eu acho que o que está aí a dizer é uma das coisas que também a mim, eu às vezes fico irritado, é como é que a gente estamos tão mal a dizer um rápido não, que às vezes até é melhor que andar a gastar tempo. E ao mesmo tempo, muitas vezes a gente até vai ver nos startups, em negócios que querem abrir, ou pessoas que querem vir cá investir, ou até viverem cá. O problema que a gente às vezes tem é a burocracia de pôr as coisas a andar, ou poder ter acesso às coisas. E no fim as coisas são para todos e quando a gente melhora ou avançamos com um projeto, obviamente há retorno para várias pessoas que voltam outra vez, é um círculo, é um ecossistema. E a gente não percebe às vezes a estragar uma parte desse ecossistema, atingimos todos. E eu acho que isso é uma das coisas que este país podíamos agora, depois desta Covid, ou durante, ou agora, já nem sei se é depois, ou qual é a onda que vai chegar. Durante. Eu acho que era super importante a gente começar só a fazer as coisas mais fáceis. A mais fácil era muito, muito bom. A falar em fazer coisas para o futuro, quais são os planos da Alexandra para o futuro? Eu, até com as dificuldades que passa e tudo, eu sei que essas pessoas empreendedoras e pessoas que querem mudar o mundo nunca param. Então, quais são as coisas que anda a trabalhar para o futuro? Bem, o nome da minha empresa, o time já a conhece, a minha empresa chama-se Culture Matters, um dos projetos dessa empresa é o Mercarte, mas há outros projetos e eu de facto acredito que a cultura importa, como diz o nome, e do que eu estou a desenvolver agora, para já vou continuar a desenvolver uma área que me interessa muito. Eu venho da publicidade, portanto
a parte do que nós chamamos como brand art, que é desenvolver projetos, utilizando os artistas, desenvolver projetos para marcas, porque cada vez é mais difícil chegar ao consumidor e chegar de uma forma relevante, que não seja, como dizem os ingleses, in your face, que já não funciona de maneira nenhuma, mas chegar ao consumidor de uma forma que o envolva, que ele se sinta interessado e que de repente diga, bem, se esta marca me traz esta experiência tão interessante ou esta ideia tão interessante, é uma marca que eu quero ter na minha vida. Portanto, nós continuamos a desenvolver a parte do brand art, vou agora começar a contactar novamente com marcas para apresentar os projetos que já fizemos e o que podemos fazer. E estamos a preparar pelo menos dois eventos para 2021, que eu não posso contar ainda, mas estamos a preparar dois eventos para 2021 que têm muito a ver com o momento em que vivemos, com a necessidade de fazer um shift e com também repararmos mais na riqueza que temos no nosso próprio país. Ok, então olha, fico muito ansioso a ouvir que vem aí coisas novas. E é verdade, para fazer aqui um bocadinho de um resumo que andou a falar, obviamente a gente tem que ter um bom storytelling para as nossas marcas e para para as empresas e para a cultura que queremos tirar de Portugal para o mundo. Também temos que fazer as coisas mais fáceis para poder atingir o nosso potencial, que é a única coisa que a gente queremos mesmo com isso, continuar a crescer este orgulho português que estamos a ver em alguns setores a acontecer. E isso é bom porque esses setores vão ter que puxar aqueles que não estão a ter ainda o orgulho português, mas eu acho que isso é muito, muito importante. O digital e o offline são os dois muito importantes e como estava a Alexandra a dizer, o engage, o cliente, quem souber fazer isso tem uma chave para a marca deles crescer, para terem um futuro e crescerem essa marca. E o brand art é importante e é uma boa maneira de ser notado, uma boa maneira de experimentar e se calhar temos aqui grandes futuros Ronaldos na arte e a gente temos que ajudar eles todos a serem vistos. Eu acho que aí aprendemos bastante coisas aqui de alguém que está envolvido na arte e eu gosto sempre disto. Então, Alexandra, para fechar, o que é que mais podia dizer a nós que acha que era importante as pessoas que se calhar são empresários ou empreendedores ou estão a pensar em fazer algum negócio, como é que podem usar a cultura ou a arte para ainda melhorarem esse business plan, que agora são business plans muito curtos, se calhar trabalham por semana agora, nem sei, porque é impossível a gente fazer business plans longos, e também qual é a ajuda que acha que as empresas isso podem ajudar no lado para crescer essa cultura, fazer um win-win entre os dois lados? Eu vou começar pelo fim, Tim. Eu acho que a forma como as empresas podem ajudar a cultura é tornarem-se embaixadores da própria cultura. E nada tão simples como, por exemplo, fazer projetos, não quer dizer que seja só com o brand art, que é um conceito meu, mas projetos de arte, e já há muitas marcas e empresas a fazê-lo. Ainda o ano passado fizemos um projeto interessantíssimo, fizemos pela segunda vez um projeto muito interessante para uma marca bem portuguesa, para uma empresa grande portuguesa, que foi, o ano passado foi 2019, eu perco a noção do tempo, mas só para dar um exemplo, em 2018 eles compraram-nos uma obra de arte e pediram-nos uma edição especial de Fine Art Prints, todos assinados pelos artistas, para oferecer aos seus clientes. E nós dissemos, isto é super interessante, porque é que vocês não fazem disto um hábito? E fazem dentro da empresa, transformam a empresa, que é um open space, como muitas são, numa galeria. Então eles fizeram isso em 2018, em 2019 compraram-nos outra obra de arte completamente diferente, e já vou explicar, isto tem um pormenor engraçado, e mais outra coleção exclusiva de Fine Art Prints, portanto, tanto a empresa se transforma numa espécie de galeria, como os próprios clientes todos os anos estão a receber um Fine Art Print super exclusivo, que só existe aquela coleção, não existe mais nenhuma. E com um extra, é que tanto a coleção e a obra de arte de 2018 como a de 2019 serviam cada uma delas um purpose, que era comunicar a mensagem, a grande mensagem dos anos a que eram relativos. Em 2018 era
as parcerias enquanto aquilo que fazia o negócio mexer, portanto eles escolheram uma obra de arte que podia trazer essa mensagem, e em 2019 foi a importância do trabalho em equipa. Portanto, lá está, a arte pode ajudar as empresas a servirem um propósito, e por outro lado as empresas podem fazê-lo ajudando a arte. A primeira parte da sua pergunta, desta última pergunta, o que eu acho é que as empresas, o conselho que eu daria às empresas, sei que eu posso dar algum, é não deixem de ver a própria arte que desenvolvem dentro das empresas, e para mim significa não deixem de dar valor às pessoas que são criativas, que se calhar desafiam o status quo da empresa, mas que são as pessoas que de facto vão fazer evoluir. A arte para mim é muito mais do que um quadro, é também a arte da vida, Tim. Portanto, eu acho que quando as empresas deixam que a criatividade derrame para dentro da estrutura e se envolva nos processos, as empresas vão ter mais sucesso de certeza absoluta. Mesmo em tempos tão conturbados quanto este, ou se calhar até mais ainda em tempos tão conturbados quanto este. Yeah. Muito bom, é verdade. A criatividade é que vai fazer a diferença. Usam essas pessoas, se vocês têm criatividade. Muitas outras pessoas a gente conseguimos pedir os produtos que eles produzem, mas a criatividade é que faz a gente diferente. Então, Portugal tem uma grande história de já ter muita gente criativa pelo tempo todo da nossa história, e é continuar com isso. Começamos mal com o Wi-Fi, mas acabamos bem. Creio que também vai ser assim a experiência de Portugal durante a Covid. Começamos no ar, mas acabamos bem. E queria só dizer hoje, para saberem que em Portugal, we are the lucky ones. Não sei se conseguem ver, but we are the lucky ones. E é mesmo isso. We are the lucky ones. Eu acho que temos que continuar a ajudar uns aos outros, as marcas uns aos outros, temos as melhores coisas cá. Então escolhem Portugal. Até ao próximo programa. Olham para a arte, share the art, digam aos vossos amigos futebolistas para comprar aí alguma arte também, é investimento, mas mais que isso ajuda a nossa cultura a crescer. Ok? Muito obrigado, até à próxima.